Meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o diácono Cadu. Hoje eu vou trazer a lição juvenil para vocês que estão estudando essa lição. Bom dia para quem está me vendo de dia, boa tarde para quem está me vendo à tarde e boa noite para quem está me vendo à noite. Estamos estudando, meus irmãos, a última lição desse trimestre. A 13ª lição tem por título Conselhos Sociais e Espirituais dos Profetas Menores. E hoje, meus irmãos, estamos estudando no sábado, dia 28 de março, sobre o livro de Malaquias, um dos profetas menores, chamado Malaquias, o último profeta menor, antes do livro de Mateus no Novo Testamento, que tem por título O Valor da Família. Uma lição que nos aconselha acerca da família e também de alguns acontecimentos que ocorreu no livro de Malaquias. Temos leituras diárias também, conselhos para a família. A segunda-feira, Gênesis capítulo 2, versículo 24, família, um projeto de Deus. A leitura da terça-feira é Efésios capítulo 5, versículo 33, tem por título Amor Mútuo no Casamento. Quarta-feira, Salmo 103, versículo 17, a justiça de Deus e a família. Quinta-feira, Provérbios 22, versículo 6, dever dos pais na criação dos filhos. Sexta, Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7, instrução bíblica para a família. No sábado, Colossenses capítulo 3, versículos 18 ao 21, deveres da família. Meus irmãos, o primeiro tópico dessa lição sobre o livro de Malaquias tem por título o contexto histórico do livro e do profeta. Nós sabemos, irmãos, que Malaquias foi o último livro dos profetas e o último livro também do Antigo Testamento. Nós sabemos que ele profetizou após Zacarias sobre restauração do povo, porque o povo estava indo muito mal, pecando demais, e Malaquias ele foi erguido por Deus para pregar, para profetizar, para pregar sobre o juízo de Deus e instruir as pessoas que o que eles estavam fazendo era pecado. E naquele tempo, irmãos, você jovem que está nos assistindo, Malaquias ele pregava muito sobre a família, porque muitos naquele tempo queriam ter 1, 2, 3 mulheres, e a sua esposa que estava em casa cuidando dos seus filhos, cuidando da sua casa, ele acabava deixando de lado. Então Malaquias ele foi levantado justamente para isso, porque o diabo ele não tem família e ele quer estragar a minha e a sua família. Então Malaquias, quando ele foi erguido por Deus, ele foi erguido para justamente ajudar as pessoas a restaurar tanto sua vida secular com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos, tanto também na sua vida espiritual, porque nós sabemos, irmãos, que se a nossa vida está indo bem, a nossa vida espiritual também está indo bem. Se a nossa vida espiritual também está indo bem, a nossa vida secular está indo tudo bem. Então tem que andar lado a lado, tanto nossa vida secular como a nossa vida espiritual. Então os judeus estavam praticando muitos pecados. E Malaquias ele teve essa dura missão, irmãos, de pregar contra o pecado. E esse foi o primeiro tópico. O segundo tópico, irmãos, tem por título a estrutura do livro de Malaquias, no qual nós vemos que tem 4 capítulos. São 4 capítulos, um livro muito pequeno, mas com um conteúdo muito bom, um conteúdo muito importante, que nos ajuda, irmãos, que nos auxilia na nossa vida. Que tem muitos conselhos da parte de Deus, tanto para a nossa vida espiritual, quanto para a nossa casa, nossa família. E tem por título, tópico 2, primeiro subtópico, o amor de Deus e os pecados do sacerdote. Que diz assim, a aliança do Senhor com Israel e o seu amor
constituem conserto perpétuo, porém, jamais ela livrou os judeus da repreensão. E devemos ter em mente que o amor de Deus não exclui a responsabilidade de sermos fiéis. Irmãos, lá no livro de Timóteo, tem um versículo que diz assim: mesmo se formos infiéis, o Senhor permanece fiel. E muita gente se apega a esse versículo. Até muitos dizem assim: eu posso fazer o que eu quiser, eu posso pecar, eu posso fazer o que bem entender, que Deus ele vai me perdoar, porque mesmo se eu for infiel, o Senhor permanece fiel. E aconteceu dessa mesma forma com os filhos de Eli, Hófni e Finéias. Eles, filhos de sacerdote, pensavam que pelo pai deles ser sacerdote, homem de Deus, homem que intercedia pelo povo, eles poderiam pecar. Então ele poderia sacrificar animais, fazer sacrifício, e Deus iria perdoá-los. Mas não é bem assim, irmãos. A salvação ela sempre foi individual também. Não é porque Deus nos ama, não é porque Deus te escolheu, Deus me escolheu, que nós podemos fazer o que bem entender, porque o pecado ele ainda continua sendo pecado. E nós só vamos para o céu, irmãos, se nós andarmos santos. Então a preocupação de Malaquias era essa. O povo não estava mais vivendo uma vida em santidade. Para eles, o amor de Deus já era tudo. Uma vez salvo, sempre salvo. Eles tinham esse lema. Então, se Deus o amou, se Deus amava eles, ele já tinha consigo isso, essa palavra. Deus me ama, Deus me escolheu. Então, não tem para que eu viver uma vida em santidade, não tem para que eu viver uma vida íntegra com Deus, não tem para que eu me guardar, se Deus já me ama e eu já estou salvo. Então, Malaquias ele foi usado por Deus para pregar sobre o pecado e sobre o juízo, porque a terra estava cheia de pecado, e Malaquias, há 430 anos antes de Cristo, foi o último profeta erguido por Deus para pregar contra o pecado e o juízo e a ira de Deus que viria sobre o povo. Glória a Deus. E ele continuava pregando no capítulo 2, o segundo subtópico, irmãos, segundo subtópico, que fala sobre divórcios e casamentos mistos, que diz assim: pode ser um povo separado para testemunhar o verdadeiro Deus. O casamento misto era proibido, pois resultaria na introdução da idolatria em Israel. Já era o início, uma porta aberta para a idolatria adentrar no povo de Israel. E Malaquias mostra o quanto Deus abominava essa relação, pois, além de quebrarem a aliança, também desmantelavam suas famílias, acabava a família. E o projeto de Deus nunca foi acabar as famílias. A família primeiro começou no coração de Deus. E Deus ama a família. Deus não permite que nenhuma família acabe, nenhuma família seja destruída. Como eu falei anteriormente, o diabo ele não tem família, o diabo não tem mais salvação. Então ele vai fazer de tudo para estragar a sua família. Ele vai fazer de tudo para levar a sua família e você para o inferno. Então todos os dias ele vai fazer coisas para atrapalhar, para impedir, para você brigar com sua esposa, brigar com seus filhos, para você acabar com o seu casamento. Então o diabo não vai descansar até destruir a nossa família. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você que está ouvindo, que está vendo esse vídeo. Fique firmado na rocha que é Jesus. Porque se você andar nos caminhos do Senhor, o diabo pode até se levantar, mas ele não vai conseguir impedir o agir de Deus na nossa vida. Glória a Deus. E ele tentava desmantelar as famílias. E para nós cristãos, o casamento não é um simples contrato que pode ser rescindido quando uma das partes está insatisfeita. Casamento é uma aliança firmada de Deus com os homens. Um compromisso valoroso, que diz até no casamento, diz assim, uma das últimas palavras: até que a morte
os separe. Então, somente a morte que pode separar um casal. Somente a morte pode tirar um esposo de uma esposa. Você não tem esse direito de casar e se divorciar. Aprendam isso, irmãos. Se casar não é uma brincadeira. Quando um fica insatisfeito, pode acabar o casamento. Isso é mentira do diabo. Você casa para viver uma vida inteira com somente uma pessoa. Você vai chorar junto. Vão ficar tristes juntos. Vão passar dificuldades algumas vezes, vão passar dificuldades juntos. Sempre lado a lado, um ajudando o outro. Porque diz assim, na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença, tudo vão estar sempre juntos. Não é porque seu esposo, sua esposa ficou mais velha, não está mais como quando era mais novo, que você tem o direito de terminar o seu casamento. Então o casamento, irmãos, começou no coração de Deus e ele não pode ser acabado, a não ser a morte que pode separar. Então, irmãos, o segundo tópico e o terceiro subtópico fala sobre a vinda do Senhor Jesus. E nós sabemos, irmãos, que Malaquias foi o último profeta menor, como eu já falei anteriormente, e ele estava preparando o caminho para Jesus nascer numa manjedoura, que nós sabemos bem a história de Jesus. E os judeus submergiam em confusão moral e a perda da fé. Olhavam para as nações ímpias e via que os ímpios tinham prosperidade. As pessoas que não serviam a Deus eram bastante prósperas, tinham riquezas, tinham bens materiais, muitos, porque viviam como queria e eles eram ricos. Então a nação de Israel, irmãos, ficava olhando para as demais nações e, como sempre, nós sabemos de um ditado que diz assim, muito conhecido, que diz assim, sempre a grama do vizinho ela é mais verde. Então eles olhavam para as outras nações e diziam assim, se eles são ímpios, eles não servem a Deus, eles têm tudo. E a gente serve a Deus, a gente ora, a gente busca e não temos nada. Então foi esse problema que Malaquias teve que enfrentar. Então eles questionavam a Deus, dizendo, onde é que está o Deus do juízo? E em resposta, Deus, ele prepara seu mensageiro para anunciar a vinda do Senhor e o dia em que os pecadores serão removidos, porque pobreza não justifica o nosso pecado, irmãos. Nós não nascemos para ser rico, para ser pobre, para ser preto ou para ser branco. Nós nascemos para adorar a Deus, para servir a Deus. Não importa a nossa vida social, não importa a nossa vida financeira, se nós somos famosos, se nós não somos famosos, se nós somos ricos ou pobres, não importa. Nós fomos criados para servir, adorar e viver uma vida íntegra e uma vida em santidade com Deus. Então, ele pregava sobre renovar a aliança, renovando a aliança de fidelidade. Anos mais tarde, essa profecia se cumpriu em João Batista, Mateus capítulo 11, versículo de número 10. Ao anunciar o caminho do Senhor, Cristo tomou para si a pena de morte dos pecadores. Ele tomou sobre si o pecado da humanidade. Pois somente ele remove os pecados daqueles que creem e acreditam na vida eterna. Glória a Deus. Segundo tópico, subtópico 4, diz assim, a infidelidade nos dízimos e nas santas ofertas, que é um assunto muito delicado, que muitas pessoas não gostam, não concordam, e nós, como assembleanos, nossa denominação assembleana, Assembleia de Deus, Ministério da Missão, nós aprendemos, irmãos, pela Bíblia e também pela nossa denominação, que nós sempre devemos dizimar. Você não é obrigado, como você sempre ouve, você não é obrigado a dizimar. Dízimo, irmãos, é questão de fé. Eu já falo a minha opinião, dízimo é questão de fé. Você não é obrigado a dizimar, mas é questão de fé. Se você crê, se você acredita na palavra de Deus, se você acredita que Deus supre todas as necessidades, você sempre vai ser um dizimista da casa do Senhor. A nação era infiel com Deus
e com a sua casa. Eles se diziam: eu faço tudo, eu ajudo nos afazeres da casa de Deus, então eu não preciso estar dando dízimos e ofertas. Esse foi o primeiro erro do povo. Eles se diziam muito voluntários, eles ajudavam muito a obra, ajudavam o sacerdote, e eles diziam consigo mesmo, dizendo: eu já ajudo a obra, eu já faço de tudo, então não precisa eu dizimar, não precisa dar dízimos de oferta. Então, o segundo erro, irmãos, era que eles recebiam as ofertas. Eles começaram a não dar aos levitas, que era responsável pela manutenção da obra. Eles eram responsáveis para ajudar a obra, para usar os dízimos das ofertas para a manutenção da obra do Senhor. Então, quando eles pegavam a oferta, o povo não roubava somente as pessoas, mas também eles roubavam a Deus e atraíam o juízo e a maldição para si mesmo, ou seja, eram seus próprios saqueadores, né? Já tinha esse problema antigamente. Infelizmente muitos enganam as pessoas, pedem para levar, vender toalha ungida, vender coisas ungidas por um valor absurdo, dizendo que vai ajudar a obra de Deus, sendo que é para benefício próprio. Deus não trabalha dessa maneira. Dízimo e oferta foi feita para a manutenção da obra do Senhor. Então eles já começavam a usar o dízimo e as ofertas dos irmãos para coisas inapropriadas, né? E os dízimos e as ofertas sempre foram designados para o sustento da casa de Deus. Portanto, para nós deve ser um prazer entregar um pouco, né, do muito que Ele tem nos oferecido. Dízimo também é como se fosse gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito em nossa vida. Você só tira 10% da parte que você ganha, da parte que você recebe do emprego, de um salário que Deus permitiu, com a sua bondade, com a sua misericórdia, para você, né, conseguir se manter, conseguir ajudar sua família, sua esposa, seu esposo, seu filho, para manter sua casa, pagar suas contas. Ele não exige, ele não pede que você dê todo o seu salário. Não é assim. Mas se você sentir de Deus, você seja um dizimista. Tenha em mente que você não entrega o dízimo e a oferta para ser abençoado. Mas sim, você já foi e já é abençoado. Glória a Deus. Aí o segundo tópico e o quinto subtópico diz assim: embora o triunfo dos justos, embora aparentemente a totalidade da nação estivesse em pecado, havia também pessoas remanescentes. Irmãos, essa lição, irmãos, esse livro de Malaquias, ele não só ficou há mais de 2000 anos atrás. Esse livro é muito atual. Porque hoje, irmãos, nós estamos vivendo um tempo pecaminoso, onde as pessoas estão vivendo da maneira que quer, da forma que quer, fazendo o que bem entender. Então, Malaquias, quando ele foi erguido por Deus para pregar sobre o pecado, não todos, mas tinha muita gente mergulhada no pecado. Mas também, irmãos, o que nos conforta, o que nos deixa alegre, é que sempre vai ter os 7.000 que não se prostraram diante de Deus. Sempre vai ter pessoas remanescentes, pessoas que não se prostraram perante o pecado, perante o diabo, e ainda estão erguidas por Deus para pregar que Jesus ainda salva, que Jesus ainda cura, batiza com o Espírito Santo, e para dizer que pecado ainda é pecado. Glória a Deus. Então, havia os remanescentes fiéis e incontamináveis. O Senhor tinha um memorial acerca deles. Suas vidas justas e boas obras jamais seriam esquecidas. Logo, ficaria clara como a luz do sol ao meio-dia a diferença entre o justo e o perverso, o que serve a Deus e o que não serve a Deus. A nossa esperança é saber que Deus sempre recompensa os que o servem de todo o coração. E mesmo em meio à desgradação moral ou espiritual da sociedade, vale a pena ser fiel ao Senhor.
É uma lição muito rica, irmãos. Esse subtópico número 5 nos mostra que mesmo a sociedade vivendo uma vida de pecado, mesmo as pessoas não se importando mais com a palavra de Deus, vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena servir a Deus com amor. Vale a pena servir a Deus, ser fiel a Deus, mesmo sua vida estando mal, mesmo a sua casa, pessoas que não compreendem o evangelho que você quer viver, não concordando com a vida que você vive, que a nossa vida, irmãos, espiritual, quando ela está bem avançada, bem em cima, o diabo sempre vai ter pessoas que vai querer nos incomodar, vai querer nos lançar palavras contrárias, só para atrapalhar e impedir a nossa fé. Mas Deus é fiel, irmãos. Deus, Ele sempre guarda os seus. E eu creio nessa palavra. Acredite nessa palavra em nome de Jesus. Então, irmãos, o terceiro tópico e último, ele fala a respeito da mensagem que Malaquias queria passar. E para finalizar, irmãos, tudo isso que Malaquias pregava, tudo isso que Malaquias profetizava, era porque a vinda do Messias estava bastante próxima. Como ele era o último dos profetas menores, ele sabia que Jesus já iria nascer a qualquer momento. Até que, irmãos, não tem isso na lição, mas eu quero passar para vocês, jovens, que vai acompanhar essa aula, essa lição. Após o livro de Malaquias, Deus ficou em silêncio com o povo. De 400 a 430 anos, ele ficou em silêncio com o povo. Deus não falava mais com o povo, até que criaram alguns livros chamados livros apócrifos, a qual o Espírito Santo não tinha nada a ver com aquela inspiração. Eles escreviam livros para dizer que Deus estava falando com o povo, e já que Deus estava em silêncio, eles criaram bastante livros para dizer que Deus estava confortando o povo, que Deus estava ajudando o povo, mas era mentira. Deus passou 430 anos em silêncio por conta do pecado. O pecado nos afasta de Deus. O pecado nos distancia de Deus. Malaquias foi erguido para pregar justamente isso, que o pecado nos distancia de Deus, e era para eles viver uma vida santa, uma vida íntegra, porque Jesus estava às portas. Jesus estava voltando. Então, ele pregava sobre arrependimento, pregava sobre juízo. E também, irmãos, a mensagem que ele mais deixou foi sobre a família. A sua família é importante para Deus. A sua família, ela foi criada no coração de Deus. Não permita que o diabo atrapalhe as coisas de Deus na sua família. Não permita que ele impeça você de amar sua esposa, amar seus filhos. Não permita que ele atrapalhe a sua vida. A sua família é especial para Deus. A sua família é um projeto de Deus. E que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. E logo mais vamos orar, para que toda essa epidemia, essa pandemia acabe, essa crise também vá embora e as portas do nosso templo sejam reabertas para nós adorarmos e agradecermos o nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor para todos e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.